A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu quero contar uma história sobre uma personagem bíblica que às vezes tem pessoas que não conhecem, que vai até conhecer a história dela e por que ela está na Bíblia. É a Raabe. Vamos tirar 4 lições de sabedoria com a vida dessa mulher. Então, não é inscrito? Se inscreva, deixe aquele like, compartilhe, e quando você compartilha, você está ajudando na obra de Deus e Deus vai recompensar você. Você vai ver na palavra que eu vou mostrar como que Deus recompensa aqueles que fazem a obra de Deus, até através da história da Raabe hoje, você vai ver. Então vamos lá, vamos abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 2. Eu vou aqui falar sobre um pouco, sobre essa mulher, sobre a Raabe, essa mulher sábia, essa mulher que tomou a melhor decisão da sua vida. Ela era uma mulher prostituta que morava em Jericó, sabe, naquela época que os israelitas estavam conquistando a terra prometida. Ela tinha ouvido falar de Deus, as maravilhas que Deus tinha feito, as conquistas, e o coração dela encheu de fé, Como diz na palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E como ela ouviu falar de Deus, ela foi enchendo de fé, de temor. Então, quando ela ficou sabendo, que eles eram espiões e que estavam planejando conquistar a terra que ela morava, ela já teve a certeza que o povo dela não ia conseguir vencer a batalha. Então, ela ajudou eles, ela ajudou esses 2 espiões, ela escondeu eles do rei, Então vamos lá, abra sua Bíblia, vamos lá no versículo 4. Aqui ela já tinha falado para o rei que eles tinham ido embora, ela falou mentira, Aí no 4, mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu, que o rei estava perguntando para ela, É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram, não sei por onde foram, corro atrás deles, talvez os alcance. Aqui ela deu uma pista falsa, Ela falou que eles tinham ido embora, para que o rei, não continuasse ali, procurando eles na casa dela, Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os tábuas de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causarão um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Por isso que eu tô falando que a fé é pelo ouvir, gente? Aqui, no versículo 10. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. O que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Uma mulher muito sábia. Mas vamos aqui, a primeira lição da vida dela, A primeira lição é que ela era uma prostituta. A prova do amor e da misericórdia de Deus, que Deus perdoou ela, Então, a primeira lição que a gente tem é que a salvação é para todos, Desde que haja arrependimento também. Passado não importa, desde que haja verdadeira conversão. Tem que ter uma verdadeira conversão que Deus perdoa. Como diz no livro de João, capítulo 5, versículo 24. Eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aqui, a gente vê uma lição aqui, que Raabe não foi só salva da morte física, ela e toda a sua família, mas também
né, a mais importante, da morte espiritual. Eles foram naturalizados israelitas, passaram a fazer parte do povo de Deus por causa da fé, né? Por causa que eles escolheram Deus, escolheram viver a vontade de Deus. Então, essa é a primeira lição que a gente tem, que a salvação é para todos, desde que haja verdadeira conversão. Tem que ter arrependimento e tem que ter mudança também, que é o que a gente vê na história de Raabe. E aqui, ó, a segunda lição que a gente tem é que nada que fazemos para Deus é em vão. Aqui, como ela ajudou os 2 espiões, ela e a família dela, eles foram poupados da morte. Teve a proteção de Deus, foram recompensados, foram salvos. E nada que a gente faz para Deus é em vão, né? Aquela ajuda, aquela palavra amiga que você dá, uma limpeza na igreja que você faz, um vídeo, igual eu falei, né? Compartilhe esse vídeo, você vai estar ajudando na obra de Deus já, né? E vai ser recompensado, Deus vai abençoar muito a sua vida. E como a gente vê aqui, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inconstantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aqui a gente vê que ela teve o trabalho de esconder eles, né, de falar mentira ali pro rei, mas ela foi recompensada, não foi em vão. Que é a segunda lição. A terceira, né, muito interessante, é que a gente devemos nos preocupar com a salvação da nossa família. Devemos nos preocupar com a salvação pai, mãe, irmãos, filhos, tios, primos. A gente deve falar de Jesus para todos eles. A gente deve preocupar. Raabe que preocupou com a salvação física, mas ao mesmo tempo ela não sabia, mas eles tiveram também a salvação espiritual, porque foram naturalizados, né, israelitas. E a gente vê aqui uma mulher de muita fé que ainda entrou na genealogia do Senhor Jesus, né, que foi a mãe de Boaz, que fez parte da descendência de Davi, que é muito interessante isso. A gente vê que ela casou com um homem de Deus. Ela casou com o homem de Deus, foi mãe de Boaz, né? Uma história bem interessante, fez parte da genealogia de Deus. A gente vê como que a graça e a misericórdia de Deus alcança todos, né? Que Deus perdoa desde que haja verdadeira conversão. E ela preocupou com a salvação da família, ela não foi egoísta de falar com os espiões, eu quero ser salva. Só eu quero ser salva, escolhia um ou outro lá, não, ela preocupou com todos os familiares dela, em esconder eles, em proteger eles. A quarta lição que a gente tem com a história de Raabe é que devemos fazer tudo conforme Deus ordenou. Ela não fez do jeito que ela achava que era melhor, né? Como a gente vê na história do rei Saul, que queria fazer as coisas de Deus da maneira dele, por isso foi destituído o rei, porque ele queria fazer as coisas não do jeito que Deus ordenava, mas do jeito dele. Como a história da mulher de Ló, que olhou para trás e virou estátua de sal porque ela não obedeceu a Deus. Mas todos que fizeram direitinho, conforme Deus ordenou, né? Eles todos foram abençoados, foram salvos. Como a gente vê que ela foi obediente, ela fez tudo conforme Deus ordenou aqui, conforme eles falaram aqui com ela, né? Que ela pede ajuda, né? Como vamos ver aqui no versículo. Ela pede para livrar da morte, e no 14... os homens falam para ela, a nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram, se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com a bondade e a fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse, vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. Ela deu todas as dicas, ela deu todas as instruções. E no 17 a gente vê que os homens falando, os homens lhe disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa seu pai e sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver
na casa com você. Caso alguém toque nessa pessoa e se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Aqui no 21 ela fala, seja como vocês disseram. Então, ela fez aqui, né? Ela fez tudo direitinho, conforme Deus ordenou, né? Que esse cordão vermelho, pensei comigo, gente, era porque eles tinham que destruir a cidade toda, né? E ali no meio ali eles poderiam confundir, né? Eles não iam saber qual que é a casa da Raabe, né? Mas aí todos os homens que entraram na batalha com certeza foram avisados que a casa teria um sinal, que esse cordão vermelho, e eles já estavam avisados, e por causa disso, né, a Raabe foi protegida, ela e a sua família, conforme a gente vê aqui no capítulo 6, no versículo 25 de Josué mesmo. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões, e Raabe vive entre os israelitas até hoje. A gente vê aqui, né, uma mulher, né, de muita fé, uma mulher que foi obediente, foi temente. A gente tem muitas lições de sabedoria, muito que aprender com ela, né? Eu acho lindo, eu até chorei assim quando eu estava lendo a primeira vez que eu vi a história dela, que ela é mãe de Boaz, como que a graça e a misericórdia de Deus é tão linda, né? Uma mulher que não merecia, se fosse olhar com os olhos humanos, pessoas julgando, ela não merecia, assim, nos olhos das pessoas, ser perdoada, porque ela era uma prostituta. Mas Deus conhecia ela por dentro, Deus viu ela com amor, e o amor e a misericórdia, a graça alcançou ela, porque também houve verdadeira conversão, porque ela foi uma mulher de muita fé. É uma história linda e maravilhosa. Espero que você tenha aprendido muito com ela, né? Agora eu vou fazer uma breve oração, né? Peço para você fechar os seus olhos, né? Pai amado, Pai querido, Santo de Israel, ó Senhor, se alguém que assistiu esse vídeo, Senhor, que ainda não é convertido, que ainda não aceitou o Senhor Jesus como único suficiente Salvador, meu Pai, que essa pessoa venha se arrepender, que venha te aceitar, que venha ter uma verdadeira conversão, meu Pai, o que eu peço em nome de Jesus, meu Pai. Ó Deus amado, Deus glorioso, Senhor, temos muito assim que aprender com a história de Raabe, meu Pai, a sermos tementes, sermos obedientes à Tua palavra, sermos fazer tudo conforme o Senhor ordena, meu Pai. Ó Deus maravilhoso, Deus santo, Deus glorioso, eu também peço ao Senhor, abençoa todo o Senhor que assistir esse vídeo até o final, meu Pai. Abençoa os inscritos, os que ainda vão se inscrever ainda no canal, meu Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos e te glorificamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, né? Então essa é a mensagem, né? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Como eu disse, né? Compartilhe esse vídeo, Deus vai te recompensar muito. E Deus abençoe. Eu quero falar também sobre os mini devocionais. Eu tô fazendo todo dia. Deus tem abençoado todo dia com uma palavra de apenas um minutinho, né? Eu tô fazendo esse mini devocional todos os dias. É um versículo do dia, mais uma palavra, e é só um minutinho do seu tempo que você vai estar ali, né, se alimentando da palavra, né? Eu falo que é bom até que você decore aquele versículo que vai ser dentro do dia, e está sendo uma bênção. É no Shorts do YouTube, no meu canal, todos os dias no Shorts está tendo um mini devocional, né? E vale muito a pena você estar ali, né, se alimentando da palavra, né, todos os dias. E que Deus abençoe muito a sua vida, no nome de Jesus.